Olá, sejam muito bem-vindos ao DR de número 43, Diário do Romance, que é o relato, a interlocução sobre o trabalho de elaboração de um dos gêneros que é um dos gêneros mais complicados da literatura, que é o romance, um gênero da maratona, multi-habilidades, e essa é a discussão do O que Falta para Nascer, que é um romance contemplado com uma bolsa da Secretaria do Estado da Cultura de São Paulo. Essa é uma forma de contrapartida à bolsa recebida. Sejam muito bem-vindos, esse é o número 43 de 45 encontros. A gente já está chegando ao final, a gente está chegando ao final da primeira versão do romance, a gente está chegando ao final dos nossos encontros semanais. Olá, Juarez, olá, Gra, tudo bom, queridos? Fico um pouco triste, mas também fico um pouco aliviado, né, com o final desse percurso, com o final desse processo. Eu tinha uma intenção de repente, terminar o livro em Berlim. Eu acabo de voltar de Berlim por conta de uma pesquisa relacionada ao livro, um pouco para me deixar impregnar pela cidade, um pouco para me deixar, enfim, nortear pelo acaso que toda viagem implica, né? Olá, Fernando, olá, Beth, tudo bom? Olá a todos. Quero saudar também todos os que não estão assistindo a esse vídeo ao vivo, porque esse vídeo fica gravado e vai circulando. O DR de número 42 da semana passada já teve 3.000 visualizações, ou seja, é fato que esse vídeo circula e circula muito. Isso graças aos likes aí, as curtidas de vocês. Essas curtidas não só alimentam meu ego tão fragilizado, brincadeira, mas na verdade de alguma maneira estimulam o algoritmo do Facebook. O Facebook se alimenta por curtidas, né? Para o bem e para o mal. Então, queria convidar todos, se vocês curtirem um evento, essa conversa, que vocês curtam, né? Deem um like, deem um curtir, sabe? Bom, hoje a gente vai falar sobre a última cena do livro. Eu tenho Olá, Alex, tudo bom? Tente configurar a sua câmera para não buscar foco automático, todo corre estabilidade. De fato, Alex, isso é uma questão que eu não consegui resolver na minha câmera. Talvez eu devesse realmente procurar tutoriais para que ele não fique focando e desfocando. Isso é uma coisa que eu percebi logo nos primeiros dias. E, bom, peço um pouquinho de paciência, vou tentar ficar paradinho aqui, não avançar e distanciar, tá vendo? Porque ele procura o foco quando eu avanço e me distancio, tá vendo? Então eu vou tentar ficar paradinho aqui, e aí a coisa não fica, né, focando e desfocando. Bom, gente, o nosso encontro de hoje... Olá, Larissa, olá, Ariana, olá, Márcia, olá, Tina. Legal. O nosso encontro de hoje vai discutir a última cena do romance. Eu tenho na verdade, um cronograma apertado. Nessa última semana eu vou recusar convites de saídas, de amigos, eu vou recusar cervejinhas com as pessoas. Infelizmente, a gente adora essas coisas, mas tem alguns momentos que a gente precisa, enfim, encontrar prioridades, não é? Terça e quarta-feira eu pretendo terminar o capítulo 5, que é o último capítulo do romance. Falta falta pouquíssimo, falta, sei lá, 1.000 palavras, 750 palavras, é muito pouco mesmo. A gente já está no vértice, no final, e ao mesmo tempo isso vai me deixando na maior adrenalina. Confesso para vocês, eu tenho dificuldade com finais, não porque eu não saiba como eles vão terminar, embora em certa medida a gente talvez não possa saber 100% de como uma história termina em seus mínimos detalhes, né? Porque afinal de contas a gente não escreveu ainda. Olá, Rafael, tudo bom? Mas porque eu acho que o final provoca ansiedade, e essa ansiedade é algo que a gente tem que lidar na escrita, né? É muito difícil, porque quando a gente está ansioso, a gente não consegue olhar como se deve para o nosso texto, né? A gente não pode, num texto, nem se entusiasmar em demasia e nem se
desanimar em demasia, porque nenhum dos dois extremos é bom para o olhar crítico, né? Bom dia, Ariana. Não tem os DRs, começa a ficar difíceis de acompanhar. Ah, não tem horário de verão aí. Puxa vida, é verdade, pessoal. Ajustem seus relógios, eu acho que são 10h30 agora por aí, né, Ariana? Olá, Kétia, tudo bom? Então, na terça e na quarta-feira eu vou terminar o capítulo 5, né? E na quinta e na sexta-feira faltou um finalzinho do capítulo 4 também, né? Então, o meu projeto é fazer essa última curvinha do capítulo 4 nesses últimos 2 dias da semana. Vou dar um dia de descanso, sábado descansar, e eu acho que domingo eu vou me dedicar a reler o livro e fazer as últimas considerações, né, fazer as últimas revisões dessa primeira versão. Eu ainda considero uma primeira versão, porque eu acho que entre uma primeira e uma segunda versão é preciso um certo descanso, né? A gente tem que deixar o livro curtindo à distância, né? Depois a gente retoma, resgata esse livro, e aí sim você pode, de repente, enfim, claro que as designações elas variam, mas aí sim eu chamaria de um segundo tratamento do livro. Mas até então, como vocês têm acompanhado pelos DRs, eu não tive esse ato, esse intervalo, essa distância em relação ao livro para fazer um segundo tratamento. Olá, Vitor. Olá, Cíntia. Oi, Roberto. Daniela, tudo bem? Estou com a janela aberta aqui, está um dia super quente aqui em São Paulo. Um pouco assustado com esse verão que chega, que eu acho que promete derreter. E na segunda-feira vai ser o nosso último DR, né? Porque hoje é o DR número 43, na sexta-feira agora vai ser o número 44, e na segunda-feira é o DR 45, nosso último encontro sobre esse romance, e eu vou entregar o livro em seguida, na segunda ou na terça-feira. Eu dou aula na segunda, então não sei se vai dar tempo. Tem muitas leituras que eu costumo fazer, então provavelmente na terça eu vou entregar os originais. Provavelmente eu vou ter impressos os originais e vou tirar uma foto e postar aqui no nosso espaço. E é isso, né? É um romance a mais, hein? que na verdade, né, como é o último, eu acho que é o meu melhor romance até agora, né? Hoje de manhã eu li o 5º capítulo, para continuar no embalo, porque eu parei uns dias essa última semana eu comecei 2 disciplinas e 2 oficinas, uma no Sesc, outra no Vera, e, enfim, de alguma maneira começar coisas nos tomam, né? É algo que nos toma, algo que... Então essa semana que eu chegar de Berlim, começar as disciplinas, de alguma maneira eu me afastei um pouco do livro, e agora eu estou retomando para essa reta final, porque afinal de contas tem 10 dias aí, está chegando. Olá, Patrícia, olá, Simone, Gra, eba, eba. Por que eu dei o nome de... por falar em organização, né? Eu recebi um e-mail de uma aluna que tá com uma certa dificuldade em acompanhar o curso de escrita, em acompanhar essas aulas, em acompanhar a oficina de modo geral, né? E isso, na verdade, acontece. A gente tenta de todas as maneiras evitar que esse tipo de coisa aconteça. Em geral, a gente é bem sucedido nesse esforço. As pessoas acompanham o curso, as pessoas participam, as pessoas mandam seus exercícios, as pessoas crescem dentro do curso, elas se instrumentalizam na escrita, elas aprendem repertórios, o repertório delas se amplia tremendamente, elas conseguem se valer das próprias neuroses para escrever, e isso acontece, mas às vezes há dificuldades que são de ordem pessoal, muitas vezes, né? E eu queria aqui discutir hoje 2 dificuldades de ordem pessoal que podem nos atrapalhar. São muito simples, né? São muito simples e muito presentes, muito cotidianas. São dificuldades que a gente enfrenta na hora
de escrever, pode ser o seu quinto romance, pode ser o seu primeiro romance, não importa, essas dificuldades aparecem, e que são, a primeira dificuldade para sustentar um livro é a quantidade de interesses que a gente tem, né? Em geral, quem escreve um romance, os romancistas, eles são pessoas interessadas não em poucas coisas, elas são interessadas em muitas coisas, né? E normalmente essa é uma grande dificuldade, né? A pessoa chega falando, puta, Thiago, mas eu quero ser um escritor, eu quero publicar, mas eu tenho uma agenda cheia, né? Eu gosto de muita coisa, né? O que eu faço, né? Como é que eu lido com esse tipo de coisa? E como é que eu lido com essa minha frustração? Porque muitas vezes essas pessoas, elas se frustram de verdade, né? Porque elas têm esse monte de coisas e, de alguma maneira, elas perdem essa noção de que o tempo é delas, né? Elas fazem um monte de coisa que elas querem fazer e, ao mesmo tempo, elas perdem a noção de que o tempo é delas. Parece que a semana escorre pelos dedos enfim, aquele romance que você quer escrever, aquela pesquisa que você quer elaborar, acaba ficando sempre para segundo plano, para terceiro plano, né? Acontece isso com vocês, já aconteceu isso com vocês. A outra coisa que costuma acontecer e que tem a ver com essa primeira também não é só uma quantidade enorme de interesses, mas também é uma quantidade enorme de afazeres, né? Deixa eu... Peraí. Gente, atrás, só um segundo. A memória desses iPhones, elas enchem rapidamente, né? Isso, a cabeça cheia. O Juarez definiu muito bem um pouco essa situação. É uma situação de cabeça cheia, né? É uma sensação que a gente, inevitavelmente, nesse tempo nosso, vai acabar tendo, né? Eu, quando voltei aqui de Berlim, tentei ao máximo preservar um pouco um estado de tranquilidade, de relaxamento que eu conquistei em Berlim, que eu conquistei na viagem. Mas é inevitável, as coisas vão acontecendo, os e-mails vão se acumulando, e é isso, quanto melhor a gente está, mais a gente vai ter que aprender a lidar com esse tipo de coisa, né? Quanto mais a gente está no caminho certo, mais as coisas vão acontecendo e mais a gente vai ter que aprender a dizer não, por exemplo, né? Então, para a primeira dificuldade, a dificuldade em relação aos interesses. Faz de conta que eu adoro yoga, eu encontro um pessoal da yoga toda semana, eu faço yoga, ao mesmo tempo eu curto correr, né? Então eu estou me planejando para aquela competição, para aquela corrida de 10 quilômetros que vai ser daqui a um mês em algum lugar. Ao mesmo tempo, é isso, eu tenho um samba todas as terças, que eu adoro, eu tenho um jazz todas as terças, que eu adoro. Eu toco uma carreira acadêmica, não estou falando de mim, gente, eu não faço yoga mais, eu fiz yoga, gosto de yoga. Eu estou dando um exemplo, né? Acontece às vezes, muitas coisas para fazer interferem no processo criativo, é isso aí. A primeira coisa é a quantidade de interesse, a quantidade de coisas que eu gosto. Eu gosto do samba, eu gosto de línguas, então estou estudando, vamos dizer, italiano, estou fazendo aulas de italiano, vou no samba todas as semanas, participo de um grupo de yoga. Não é no finalzinho, não, ainda tem 15 minutos, Vicente. Viva! Luciano! E ao mesmo tempo é isso, tenho uma carreira acadêmica, tenho ambições acadêmicas, estou escrevendo um artigo científico, porque afinal de contas eu sou biólogo, e dentre outras coisas eu gostaria muito de ser escritor, eu gostaria muito na verdade eu me considero um pouco escritor, eu escrevo, gosto de escrever e tal, mas eu não tenho tempo para escrever nessas coisas todas, né? Não sei se vocês se familiarizam com isso, eu me familiarizo com isso. Eu sou o cara de muitos interesses, enfim, né? E eu acho que nesse monte de interesses, eu acho que a gente vai precisar definir alguns, né? De alguma maneira, datar a nossa vida, circunscrever períodos da vida. De falar, nossa, esse período da vida eu vou estudar italiano, né? Esse período da vida eu vou me dedicar a fazer isso. Esse período vai acabar, o meu curso de italiano vai terminar, né?
Algumas coisas elas são mais complicadas, porque elas exigem uma continuidade, por exemplo, né? As aulas de yoga que eu gosto de fazer, mais uma vez, não sou eu, estou dando um exemplo, a ideia é que eu não termine nunca, porque é uma progressão, uma continuidade, a mesma coisa com a literatura, né? Nada é tão importante como escrever. Eu tenho 3 filhos, trabalho 9 horas por dia, gosto de desenhar e consigo escrever com sua ajuda. Então, eu acho que assim, primeiro a gente vai precisar encontrar algumas prioridades, né? Dessa lista, dessa pessoa fictícia que eu arrolei aqui, talvez o italiano pudesse ficar para depois de terminar o primeiro romance, sabe? Eu posso estudar italiano no intervalo entre os meus romances. E enquanto eu faço italiano, eu também vou fazendo pesquisas para o próximo livro, né? Eu não preciso ter pressa para escrever, eu não preciso escrever um livro por ano. Eu posso escrever um livro a cada 2 anos, né? E nesse ínterim eu posso fazer italiano, por exemplo, né? Então, assim, sei lá, 2016 é o ano do italiano, 2017 é o ano do romance. Dessa forma, se eu consigo, de alguma maneira, me organizar entre os meus interesses, eu vou ficar muito mais tranquilo, ou para fazer italiano, ou para escrever, não é? E muitas vezes, nessa análise de prioridades, eu posso chegar e pensar, porra, mas talvez escrever um livro agora não seja uma prioridade. Talvez seja uma prioridade daqui 2 anos. Talvez eu queira terminar esse italiano, porque eu estou morando na Itália, porque eu vou lá, porque isso dialoga com a minha carreira acadêmica, porque eu quero fazer um pós-doc na Itália. Vocês entendem? Tá funcionando. Perfeito. Então, Vicente, é isso, né? De alguma maneira você, com a tua prioridade, você encontrou os teus interesses, né? Você encontrou o DR porque era uma prioridade tua. Então, te faz bem estar aqui. E é isso. Eu acho que ninguém está aqui porque não faz bem, né? Ninguém vem se encontrar nesse grupo às 11h30 da manhã, numa segunda, numa sexta, se a coisa não é importante. Porque é importante, né? Isso é o primeiro problema. O segundo problema é o problema da quantidade de afazeres, não é? Os e-mails que precisa responder, a lavanderia, assim, coisas simples, né? Às vezes a gente precisa lavar roupa, precisa passar na feira, a gente precisa lembrar de visitar os nossos entes queridos, né? Eles se sentem, enfim, a gente quer vê-los e muitas vezes a gente não tem menos tempo que o nosso pai, que a nossa tia, para vê-los, né? Infelizmente, né? E a gente precisa reservar esse tempo, a gente precisa estar disponível de alguma maneira, né? Ou não, muitas vezes a gente fala, putz, desculpa, mas esse não é o momento que eu vou estar disponível. Vocês entendem? Eu acho que passar roupa. Ah lá, mãe, cabeleireira, dona de casa, corro, pratico zumba, pilates, musculação, escreve. Eu acho que assim, para essa segunda categoria de problemas, eu acho que a gente precisa primeiro arrolar as coisas que a gente tem que fazer, né? Fazer uma lista das coisas que a gente tem que fazer, né? Eu, por exemplo, sei que eu preciso ler os textos dos meus alunos hoje, né? Eu preciso elaborar devolutivas desses textos, e que de manhã eu acordo, escrevo, e depois eu tenho DR, depois eu leio o texto. Se eu tenho tempo de ler alguma coisa dos alunos antes do DR, eu leio, né? E se não, eu leio depois, eu tenho aula à noite, né? E amanhã de manhã eu escrevo de manhã, e à tarde eu vou me dedicar à produção do primeiro seminário online de escrita criativa, que está nos finalmente, né? E a gente já vai anunciar as datas. Vai acontecer esse ano um grande evento com 15 palestrantes aqui no canal do Escrita Criativa, e a gente está nas etapas finais de organização, né? Ou seja, são várias tarefas, né? Tem que editar vídeos, né? Atividade de edição de aulas online, né? Ela é uma escola, na verdade, né? É uma escola que eu organizo. Textos soltos, pequenos ensaios, faço isso para não perder familiaridade com a escrita. Boa. Me achando um minuto, me comparando a vocês. Não, Simone, eu acho que a gente tem que se inspirar, né, com os outros, definir uma rotina essencial. E aí o que acontece? A gente precisa simplificar também, né? Há 2 anos atrás, eu acho que 80% das coisas que eu fazia geravam menos resultado do que 20% das coisas que eu fazia. A gente precisa descobrir quais são o 20%
que funciona nas nossas atividades. Porque muitas vezes a gente fica fazendo um monte de coisas que nos desgastam, né? E que não são tão importantes. A gente acha que é importante. A gente vai colocando aquilo lá numa espécie de poupança imaginária, numa precaução antecipatória, num excesso de zelo. E muitas vezes não é possível fazer isso. Então a gente precisa se concentrar. E com essa lista de um monte de coisas, se a gente simplifica, em geral a gente consegue eliminar metade, não é? Dessas coisas. Então, eu acho que essas dicas eu acho que são muito importantes, né? Eu acho que a última que eu daria é: a gente vai ter que aprender a fazer uma tarefa sem ficar antecipando a tarefa seguinte que a gente precisa fazer. Por exemplo, eu tenho um horário ali que eu tenho que entregar, por exemplo, minhas leituras, né? Eu preciso ler textos, eu preciso terminar esses textos até determinada hora. Se eu ficar em pânico porque eu vou ter que ler esses textos e eu ficar antecipando isso enquanto eu estou escrevendo, eu atrapalho a minha escrita completamente. Eu não consigo me entregar nem a escrita, nem depois a leitura, porque eu já estou cansado. Não é? Gente, a meditação ajuda muito nisso. Eu sou vocês sabem, né? Eu sou entusiasta dessa prática. Eu acho que, por mais que seja difícil, é uma prática difícil, ela funciona. Ela ajuda a gente a se organizar, a ter uma clareza nas nossas coisas, tá? Isso são maneiras da gente se tornar menos confuso no dia a dia, né? Essa confusão atrapalha muito. Essa confusão ela é uma contaminação desses ruídos, que são muitas vezes ruídos externos que a gente vai incorporando. De fato, Paulo, eu acho que antecipar o futuro é um grande problema, né? Qualquer coisa, me pensar e sentar e colocar algo no caderno, no computador, eu sempre acho que com o que me distrair, e aí já foi o tempo, né? Beth, então, a gente precisa lidar com isso de uma forma inclemente, né? Tentar fazer compartimentos, é isso, né? Exato. E, meus queridos, para terminar, eu queria compartilhar com vocês uma questão, um problema, por exemplo, do final desse romance, que eu ainda não resolvi. Eu estou aqui, ó o meu caderno. Gente, essas são as últimas páginas do livro. Vocês veem que eu estou riscando bastante coisa, eu escrevo, eu vou para um lado, escrevo, apago às vezes, né? E a ideia é que esse final sejam as visões dessa personagem que participa da noite trágica, da noite mágica num Banana Bunker, né? Que é a correspondente ao final das Bacantes, né? Que é a tragédia de Eurípides, né? Que é uma grande orgia e, ao mesmo tempo, uma grande orgia destrutiva também, né? Porque eles devoram Penteu. Ágave devora o Penteu. E eu transformei Ágave numa mexicana, Ágave penha. Ágave é uma planta muito comum no clima mexicano, na geografia mexicana. E essa é uma personagem super interessante, é uma personagem que eu concebi em Berlim. E na verdade ela é testemunha dessa morte de centenas de pessoas dentro de uma casa noturna, porque esse pessoal toma uma droga achando que é outra, né? E essa droga é mortífera, é fatal, e eles morrem dentro do próprio delírio, ou seja, eles deliram e eles morrem, né? E essa é uma das personagens que sobrevive a isso. Ela não, por um acaso, ela não comprou a droga naquela casa noturna, né? Ela já tinha comprado, já tinha adquirido, já tinha aquela coisa, já levou a droga consigo, né? Que é a ketamina, que é uma droga muito comum em Berlim, né? E o Gottlieb, que é o pai de Dionísio, nesse capítulo chamado de El Greco, está na cadeia aguardando um julgamento, né? E o Gottlieb acusa o filho, né, de ter mudado a droga, de ter contaminado as pessoas da festa. E de fato foi o filho, de fato é o Greco quem contamina e acaba acusando o pai nesse caminho, porque o Dionísio é uma figura invisível também ao mesmo tempo, né? Para fazer mescal. Boa, Vitor, é isso também. E a ideia há método na loucura. Essa é uma frase shakespeariana, né, de Hamlet, né?
Hamlet também é uma peça onde as pessoas deliram, né? Então eu vou construir um delírio no final do livro, e dentro desse delírio eu vou construir uma tragédia, né? É o fim do livro, né? Olha só o Agave. Oh, que interessante, eu não sabia, Miriam. Que bacana. E é isso, e na verdade esse delírio precisa ter um método, né? Na verdade é uma cena dentro da grande cena que é o romance que eu vou criar, né? Uma grande metáfora, e que eu quero que essa metáfora seja na verdade o deserto que se constrói entre as pessoas que se desconhecem, né? O deserto entre desconhecidos, né? O deserto da indiferença entre a Europa e o Oriente Médio, entre os sírios e os alemães e os franceses, né? O deserto que se constrói e que provoca, na verdade, a indiferença da guerra, a indiferença do comércio, a indiferença da indústria belicosa, a indiferença que afasta as pessoas, né? A diferença que destrói toda e qualquer forma de empatia, né? Esse é um livro sobre refugiados, é um livro sobre órfãos, né? E os órfãos construíram a cultura do século XX, do século XXI. Hannah Arendt era órfã, Beckett era órfão, né? Órfão de sua cultura, né? Eram exilados, né? Joyce era órfão, né? Os latino-americanos constroem uma cultura da orfandade, né? Uma cultura da orfandade que é tanto uma cultura da ex-colônia, né? Que não sabe o que fazer para alcançar a emancipação, quanto a de filhos sem pais, né? Ou de filhos com uma herança por elaborar, uma herança que é meio europeia, meio sem nome, meio africana, meio sem nome também, né? Então, esse delírio é uma metáfora desse problema, é uma metáfora dessa questão, né? E que é uma questão mundial, né? É uma questão do convívio entre as pessoas, né? Dessa guerrilha urbana que a gente vê crescer, né? Cada vez mais em São Paulo, em Berlim, né? Nas grandes cidades, no Rio de Janeiro. E eu acho que talvez seja uma anti-epifania, Miriam. E eu acho que essa é a missão, e eu vou ter que estar aberto para entender o método dessa loucura nesses próximos 2 dias. Eu acho que... Aí eu estou dando uma dica para mim mesmo, sabe? Eu dou uma dica para vocês sobre organizar o tempo, organizar o espaço e organizar os afazeres, os interesses. E, ao mesmo tempo, é um pouco esse construir projetos que vão abrir os espaços para que eu possa, amanhã, preencher essas páginas que faltam. É um desafio. É um desafio. É engraçado, porque eu vou falando disso e ao mesmo tempo, eu confio que eu vá saber fazer, né? E a gente precisa confiar, não tem outro jeito, né? Eu li esse quinto capítulo hoje de manhã, e eu fiquei muito feliz com o resultado. É uma das coisas que eu acho que uma das coisas mais legais que eu já criei, de fato, muito entusiasmado com o livro. E ao mesmo tempo é uma responsabilidade tremenda você ter feito algo bom, porque ele tem que continuar sendo bom, né? Eu não conheço meu pai, depois de muito protelar, estou conseguindo escrever isso, e você com DR está fundamental para eu me organizar. Que fantástico, Luciano. Que fantástico, Luciano. As flores do deserto parecem miragens. É verdade. Bom, lindo isso. Meus queridos, muito obrigado. Eu não tomo como garantido a atenção de vocês. Eu acho que a atenção de vocês é valiosa. Por isso eu espero fazer valer cada minuto dessas nossas conversas, que sejam significativas, que não sejam lenga-lenga procedimental sobre a escrita, mas que sejam, de alguma maneira, ressonâncias profundas para vocês e para mim. Por isso que vocês que me acompanharam nessas muitas horas de interlocução são e foram muito importantes nesse processo. Tá bom? Queridos, muito obrigado. Com muita empolgação que eu também encerro esses encontros. A gente vai se ver na sexta-feira, às 11h30. Tá bom? Um beijão para vocês, uma boa semana. E bora lá escrever, né? Até mais. Tchau, queridos.